Senhoras e senhores, boa noite. Sejam bem-vindos ao primeiro Fórum Regional Sudeste da Associação Nacional dos Procuradores Municipais, com o tema O papel da advocacia pública municipal na Constituição Cidadã. A ANPM e a Associação dos Procuradores Municipais de Vitória, APROVE, em parceria com a Associação dos Procuradores Municipais de Vila Velha, APROVIVE, realizam este fórum com o propósito de abordar a importância das procuradorias municipais no desenvolvimento da cidadania e debater diversos temas pertinentes à categoria. Os organizadores agradecem o apoio da OAB Espírito Santo, SAG Insights, Associação dos Procuradores Municipais de Cariacica, Associação dos Procuradores Municipais da Serra, Associação dos Procuradores Municipais de Aracruz e a Associação dos Procuradores do Município de São Paulo. Passaremos à composição da Frente de Honra, convidando, na qualidade de anfitriões deste fórum, o presidente da Associação Nacional dos Procuradores Municipais, Dr. Carlos Figueiredo Mourão, acompanhado da doutora Patrícia Gazola, presidente da Associação dos Procuradores do Município de Vitória, e acompanhado do doutor Tiago Viola, presidente da Associação dos Procuradores do Município de Vila Velha. Para que recepcione as autoridades e demais ilustres convidados que passamos a nominar a partir deste momento. O presidente da Assembleia Legislativa do Espírito Santo, deputado estadual Eric Musso. Queira subir aqui à frente de honra, por favor. O prefeito da cidade de Vitória, doutor Luciano Rezende. O vice-presidente da Associação dos Municípios do Espírito Santo, o prefeito de Cariacica, Geraldo Luzia de Oliveira Júnior, Juninho. O secretário de Estado de Esportes e Lazer e ex-prefeito de Aracruz, Marcelo Coelho. O presidente da Associação dos Procuradores Municipais de Cariacica, doutor Diego Pinasco. E o presidente da Associação dos Procuradores do Município de Aracruz, doutor Guilherme Tavaglia Loureiro. Senhoras e senhores, gostaríamos também de registrar, presente nesta noite, membros da diretoria da ANPM, doutor Cristiano Reis, diretor de comunicação, doutor Eduardo Floriano, secretário-geral, doutor Vitor Peno, diretor de filiações. Também gostaríamos de registrar a chegada da vereadora pelo município de Vila Velha, a vereadora Arlete, presente na noite de hoje. Senhoras e senhores, pedimos a todos que se posicionem respeitosamente para a execução do hino nacional brasileiro.
conquistar com um braço forte. Em teu seio, ó liberdade, desafio o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Sim, teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és velho, és forte, nove do colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Terra adorada, entre outras mil, és do Brasil, a pátria amada, dos filhos desse sol, és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Deitado eternamente imenso e esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras ao Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, o lábaro que ostentas estrelado, rediga o verde louro desta flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas segues a justiça, clama forte, verás que o filho teu não foge à luta. Entre ninguém te adora a própria morte, terra adorada, entre outras mil, és do Brasil, a pátria amada, dos filhos deste sol, és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Senhoras e senhores, para dar-lhes as boas-vindas, nós convidamos a presidente da Associação de Procuradores do Município de Vitória, doutora Patrícia Gazola. Boa noite. Eu gostaria de cumprimentar todas as autoridades já nominadas e falar da imensa alegria que nós temos de poder reunir nesse espaço procuradores de várias partes do nosso país e do nosso estado. Estamos vivendo tempos desafiadores. O nosso país está vivendo uma crise econômica. Além da crise econômica, estamos vivendo também, no dia a dia, as pessoas estão radicalizando pensamentos, há muito ódio, há pouca conversa e há pouca conciliação. E no meio disso tudo, da crise econômica, da desesperança, de tanto ódio, tem os municípios tendo que administrar isso. O Rio de Janeiro vive uma crise que não sabe como fazer. Vários municípios sem dinheiro estão vivenciando toda sorte de cobranças. As demandas são imensas, os recursos são poucos. E todos sentimos a falta de concurso público, a precarização das procuradorias, e a gente acaba tendo um risco de todo o interesse público que a gente está querendo tutelar e ajudar a concretizar. O tema desse nosso fórum é justamente para a gente poder pensar qual é o papel do procurador municipal na Constituição Cidadã. Pensando isso, nós elaboramos uma linha de pensamento onde nós vamos estar mostrando o que nós fazemos e qual é a nossa importância na construção da cidadania.
Então, nós vamos começar o nosso evento com o diagnóstico da advocacia pública. Como é que está a advocacia pública municipal nesse país? Que nós vamos ter a palestra no nosso presidente, Carlos Mourão. Nós vamos estar falando sobre a importância das procuradorias no Estado Democrático Brasileiro, sobre a dignidade da advocacia pública, qual é o papel nosso na concretização dos direitos fundamentais, como é que nós podemos trabalhar na eficiência da arrecadação tributária com o uso de tecnologias, como a nossa atuação na desburocratização, nas contratações públicas, compliance na advocacia pública, como é que nós podemos trabalhar preventivamente para evitar demandas, orientando melhor a administração pública, os nossos desafios diante de temas complexos, e muitas vezes nós nos enfrentamos com o desafio ainda maior e estar litigando contra enormes escritórios muito mais bem aparelhados e com uma estrutura infinitamente melhor que a nossa. Então, nós temos um papel muito importante, os nossos desafios são imensos, e nós sabemos que os nossos prefeitos também têm desafios, e nós gostaríamos de poder ajudar mais, se ele entendesse e acreditasse a força que pode ter uma procuradoria bem estruturada. Os objetivos desse nosso fórum é demonstrar a importância das procuradorias municipais para o bom desenvolvimento das funções sociais da cidade, demonstrar a indispensabilidade de uma procuradoria independente, forte e bem estruturada, elaboração de minutas e propostas de enunciado para o nosso Congresso Nacional de Procuradores, que vai ser em Belo Horizonte, elaboração da Carta da Cidade e estreitar laços afetivos entre nós, né? Porque nós precisamos nos conhecer, estarmos mais próximos para conseguirmos o fortalecimento da categoria, uma unidade maior nas nossas reivindicações e defesas conjuntas e institucionais de direitos e prerrogativas inerentes ao cargo. Tivemos uma vitória recente, que foi o Dia Estadual do Procurador Municipal, e que é um símbolo, que é a data da morte do procurador de Chopinzinho, Algacir Teixeira de Lima, que foi assassinado porque ele não estava concordando com questões de corrupção na prefeitura. Então, o Luiz Henrique Alóquio, que teve que sair, que está com um problema no dente, ele fala muito que a magistratura tem um herói, mas nós temos um mártir. Ele morreu na defesa da probidade administrativa. Então, eu gostaria de dar boas-vindas aos colegas dos seguintes municípios. Gostaria de dar boas-vindas, se a gente pudesse bater palma, aos procuradores de Aracruz, Água Doce do Norte, Barueri, Cachoeiro de Itapimirim, Cariacica, Colatina, Curitiba, Dores do Rio Preto, Diadema, Fortaleza, Guarapari, Itapemirim, Itarana, Iuna, Linhares, Jaraguá do Sul, Marataízes, Osasco, Pancas, Piúma, Presidente Kennedy, Rio de Janeiro, Serra, Salvador, São Paulo, Taubaté, Venda Nova do Imigrante, Viana, Vila Velha e Vitória. Muito obrigada. Que tenhamos um excelente fórum. Faltam os mineiros de BH, Juiz de Fora. Faltando Belo Horizonte e Juiz de Fora. Belo Horizonte e Juiz de Fora, corrige, por favor. Belo Horizonte, Juiz de Fora. Nós convidamos para a sua saudação, em nome da Associação dos Municípios do Espírito Santo, seu vice-presidente, prefeito de Cariacica, Juninho. Obrigado. Boa noite. Quero agradecer a oportunidade. Não estou aqui com a lista dos nomes, mas eu queria saudar de forma muito carinhosa Carlos Mourão,
aqui na Associação Nacional. É de extrema importância. Seja muito bem-vindo ao Espírito Santo. Mesmo estando aqui na terra do Luciano, que também dará as boas-vindas, mesmo estando aqui com o presidente da Assembleia, o Eric, que também fará a saudação em nível estadual. Obrigado. Queria saudá-lo, saudar a doutora Patrícia. Cuidado, Luciano. Saudar a doutora Patrícia, que fez uso da palavra e muito bem aqui conseguiu tirar aplausos constantes, que hoje em dia já não está muito comum, mas, mas conseguiu. Doutor Tiago, de Vila Velha, também fazer a saudação. Doutora Alessandra, subprocuradora, de Vitória, né, Luciano? Que aí é um pouco seu time aqui, você conhece melhor do que eu. Doutora Vilma Schecker, desembargadora do Tribunal Regional Eleitoral. E aí, Luciano vai saudar os procuradores de Vitória, porque ele me deu a colinha aqui, eu estou pegando dele, mas ele vai saudar. Marcelo Coelho, secretário de Estado de Esporte. Enfim, todos os procuradores e procuradoras aqui presentes, de todos os municípios capixabas e convidados, e aí, de modo muito especial, quero saudar o doutor Diego, que é o presidente da Associação dos Procuradores Municipais da cidade de Cariacica, e saudando ele, deixar a saudação a todos. Bem, de forma muito breve, eu acho que esse momento é um momento ímpar, não só para o Brasil, mas também para o Espírito Santo. Nós, realmente, doutora Patrícia, nós temos as dificuldades, os prefeitos e prefeitas têm as dificuldades colocadas, mas assim, é muito claro para todos nós que, como a gente chama a área meio no poder público modificou muito nos últimos anos, haja vista uma cobrança muito maior dos órgãos controladores nesse quesito, e fez com que a gente também ficasse muito mais atentos para isso. E a Procuradoria tem um papel de extrema importância em todo esse processo. E quando você tem uma Procuradoria com os profissionais comprometidos com a causa, a coisa fica muito mais fácil para nós gestores. E aí todos os prefeitos e prefeitas que têm essa consciência começaram a entender também qual é o papel dessa parceria, porque passa a ser uma parceria. E na cidade de Cariacica, por exemplo, nós mudamos toda a estrutura física da prefeitura. O segundo andar, nós fizemos uma reforma no final da minha primeira gestão, onde a Procuradoria ela é maior do que o gabinete do prefeito e do que muitas secretarias. E não é para questão de comodidade, não. É para contribuir para que o trabalho possa ser melhor efetivado. E dentro de uma concepção onde as decisões possam ser melhores tomadas, mas também a gente veja a efetividade desses resultados, que consequentemente nós temos também, não só na resolução dos processos, das decisões melhores tomadas, melhora a arrecadação, mas sobretudo nós conseguimos ter garantias em algumas áreas que hoje nós podemos estar aqui muito tranquilos, e os representantes que estão aqui, além no meu caso, meu e do Luciano, que estamos aqui, as nossas contas sendo aprovadas com muito mais tranquilidade, com muito mais agilidade. É um exemplo disso, porque é uma coisa que nos persegue enquanto prefeitos, se deixamos a prefeitura e o que tem de processo ainda para responder a Tribunal de Contas e resolver questões no Ministério Público, por exemplo. Isso, lá em Cariacica, a gente está numa linha muito interessante, hoje buscando muito mais agilidade nos processos licitatórios. A Câmara Municipal começou a entender isso. E para parar aqui com o meu testemunho e não me delongar muito, eu queria aqui deixar uma sugestão que eu acho que a senhora, doutora, já colocou, não só a questão de pensarmos que somos seres humanos, né? Por mais que tenhamos a labuta e a obrigatoriedade de trabalhar com as questões legais, né? E aí tendo os instrumentos e temos um segmento, né, pela frente,
mas somos seres humanos, temos problemas, temos necessidades e acho que é uma sugestão a ser dada que, como esse encontro está acontecendo hoje aqui em Vitória, hoje, amanhã em Vitória, está no Espírito Santo, que a gente pudesse criar uma frequência de comunicação, principalmente aqui no Espírito Santo, entre as procuradorias, porque eu observo que quando, às vezes, a gente tem uma dificuldade numa cidade, em que outra a coisa já foi resolvida e não adianta a gente querer inventar a roda mais, né? Eu acho que é questão de adaptar de acordo com a realidade de cada cidade e a gente observa que isso é uma coisa que falta um pouco, essa comunicação e esse entendimento, sem nenhum tipo de vaidades. Então, à medida que a gente consegue conversar entre as procuradorias, muita coisa é resolvida, e isso tem dado bons exemplos lá em Cariacica, a gente pegando de outras procuradorias, e além disso, a gente entender que, além desse contato, é a gente poder contribuir um pouco mais com os municípios que hoje ainda não possuem a sua estrutura de procuradoria, que na maioria das vezes a alegação é só questão financeira. Mas eu acho que quando a gente puder debater um pouco mais com cidades consideradas de pequeno porte e que não tem ainda uma procuradoria, até mesmo fazer o concurso público para que tenha o seu procurador efetivo e a partir daí a gente avançar, eu acho que quando a gente conseguir avançar nisso, isso enquanto município, associação dos municípios, eu acho que isso vai contribuir muito também para que não tenhamos colegas passando por algumas situações por ter que contratar alguém só para acompanhar em determinadas situações esse é um desafio dos municípios e enquanto a Munis a gente iniciou um debate que eu acredito que nos próximos anos a gente consiga diluir isso muito no Espírito Santo. No mais, desejar um excelente encontro, e que a gente possa, de alguma forma, enquanto prefeitos, dar a nossa contribuição. E a cidade de Cariacica agradece por estar aqui, não só com a nossa procuradoria, mas também com as nossas práticas que serão salutares aqui nesse debate. Parabéns e contem com a gente. Muito obrigado. Registramos a chegada da desembargadora do Tribunal Regional Eleitoral, doutora Vilma Sheker Bouhabib, e convidamos para fazer parte dessa frente de honra. Convidamos para a sua saudação o prefeito de Vitória, capital do Espírito Santo, doutor Luciano Rezende. Boa noite. Primeiro, dar as boas-vindas a todos em nome da cidade de Vitória. É uma honra recebê-los aqui. Nós temos representantes das procuradorias do Estado do Espírito Santo, do Estado do Rio de Janeiro, do Estado de São Paulo, do Estado de Minas Gerais. E, embora seja um encontro sudeste, eu ouvi Ceará. Não é isso, Patrícia? Tem Fortaleza, Santa Catarina, Curitiba, né? Bahia. Até brinquei aqui com a Patrícia, ela está fazendo um encontro nacional camuflado de encontro sudeste, né? O que é uma honra para todos nós e mostra a força e a organização desse encontro. Quero cumprimentar o Carlos Mourão, presidente da Associação Nacional de Procuradores Municipais, o Diego, presidente da Associação de Procuradores Municipais de Cariacica, o nosso procurador-geral, doutor Rubem, que está aqui acompanhado da doutora Alessandra, subprocuradora, e de todos os procuradores e procuradoras queridos da Prefeitura de Vitória. Eu, inclusive, já estou em dúvida quem é que está lá, porque estão todos aqui nesse momento, né? Doutora Patrícia, presidente da Associação de Procuradores do município de Vitória, organizadora do evento, quero parabenizá-la pelo brilhante evento. Tiago Viola, presidente da Associação de Vila Velha, doutora Vilma Sheker Bouhabib, desembargadora do Tribunal Regional Eleitoral, também nossa procuradora. Éric Musso, presidente da Assembleia Legislativa, deputado Éric Musso,
Marcelo Coelho, secretário estadual de Esportes e Lazer, o Juninho, meu colega, prefeito de Cariacica, todos que acompanham aqui essa sessão, demais autoridades, doutor Guilherme, se eu não me engano, de Aracruz, não é isso, aqui presente, Ricardo Quiabai, vereador de Vila Velha, dona Arlete, vereadora de Vila Velha também, enfim. Eu estava pensando aqui como é que eu podia fazer uma intervenção que fosse uma intervenção muito rápida e que desse a noção de como nós enxergamos a Procuradoria na Prefeitura de Vitória. A nossa gestão tem 6 anos, está indo para o final do 6º ano, graças a Deus, nenhum problema de ordem jurídica em nenhum setor. E a orientação que eu passo a todos os secretários, doutor Rubem, doutora Alessandra, que tem mais contato comigo, sabem, que é o seguinte: a primeira pergunta, a Procuradoria já se manifestou? Se ela não se manifestou, o processo volta. Porque a Procuradoria, as secretarias são importantes, os setores da Prefeitura são importantes, mas a Procuradoria cuida da reputação do governo e da honra do ordenador de despesa. É dessa forma que a gente enxerga a Procuradoria. E eu sempre falo, às vezes, para algum secretário, algum ordenador de despesa, não discuta com a Procuradoria. Acate o que a Procuradoria está falando, reflita, tente buscar um ponto de equilíbrio, mas se a palavra da Procuradoria for contrária à sua opinião, siga o parecer jurídico da Procuradoria. Nenhum documento da Prefeitura de Vitória segue sem esse parecer. Nós estamos vivendo, doutora Patrícia falou muito bem aqui, tempos muito difíceis. Daqui a alguns anos, quando olharmos para trás, esse período no Brasil vai ser visto como um período de turbulência enorme e de descrença na política. E de total falta de liderança. O Brasil é um transatlântico em mar aberto, sem nenhum líder, sem ninguém no timão, desde 2014. Nós estamos indo para o 5º ano nesse sofrimento. As falhas na política têm uma ressonância e têm um impacto muito maior do que os acertos. As políticas públicas que são construídas por todos nós cuidam da vida de milhões de brasileiros que mais precisam da prestação de serviço, mas isso não tem o impacto dos desvios. O cidadão comum, com tanto desvio, acabou não acreditando mais na política. E isso é muito grave, porque a humanidade não produziu nada melhor do que a política. Eu sempre digo o seguinte: o mundo tem mais de 200 países. Nenhum país desenvolvido deixa de ter presidente, ministro, vereador, deputado ou similar. A democracia é o único modelo que consegue produzir um avanço que nós todos desejamos. Fortalecer as procuradorias, andar correto na política é uma forma de defender a democracia e a república. Então eu quero terminar dizendo que o meu respeito, o meu carinho com o trabalho de vocês é enorme. E eu quero fazer um agradecimento especial aos procuradores e procuradoras da Prefeitura de Vitória, que têm atravessado um momento dificílimo conosco, e sem faltar com o apoio, com a compreensão, com a paciência e com o carinho. Então, essa é uma marca das procuradorias. Vocês são nossos anjos da guarda. Vocês são os anjos da guarda dos ordenadores de despesa. Que Deus abençoe todos vocês, que possam ter um encontro maravilhoso na nossa cidade. E a doutora Patrícia, como excelente anfitriã, certamente vai fazer também um período para que vocês possam, os que não são daqui do estado, conhecer a culinária capixaba, os pontos lindos da nossa cidade, da região da Grande Vitória, também Vila Velha, Cariacica, Serra, enfim, aonde der tempo para conhecer um pouquinho do Espírito Santo, que recebe vocês de braços abertos. Muito obrigado pela honra, sucesso e muito obrigado pelo cuidado e carinho de vocês com nós, ordenadores de despesa, que é a maior defesa que a democracia pode ter. Andar correto, fazer tudo certo, para que as pessoas entendam a importância da República e da democracia. Muito obrigado.
Convidamos também para a sua saudação o presidente da Assembleia Legislativa do Espírito Santo, o deputado estadual Éric Musso. Boa noite a todos. Boa noite, gente. Opa, o café estava reforçado ali, né, Américo? Só está animado. Está começando, tem que estar animado, né? Quero saudar aqui a Patrícia, nossa doutora Patrícia, anfitriã, em nome dela, saudar todas as procuradoras, né? As mulheres procuradoras que fazem aí esse trabalho brilhante e incansável nos municípios. Vou ser curto nas minhas saudações, em virtude do prefeito, dos dois prefeitos aqui terem saudado toda a mesa, mas quero cumprimentar aqui o Luciano, o Juninho, os prefeitos presentes, o Marcelo Coelho, né? E o Guilherme de Aracruz, o Tiago aqui também representando, e o Carlos, que é o palestrante aqui da noite. Cumprimentar todos os procuradores municipais aqui presentes, em nome de doutor Américo, que é procurador do município de Guarapari, efetivo, mas nós estamos aqui em virtude de um trabalho em conjunto. Quando eu ainda era presidente da Câmara em Aracruz, ele procurador-geral do município, na gestão no qual Marcelo Coelho foi prefeito da cidade. E nós entendemos naquele momento da importância da reestruturação e da memória que a Procuradoria guarda para as atuais e para as futuras gestões implementadas nos municípios capixabas e brasileiros, que precisam, sobretudo, da resposta de melhorar a qualidade de vida das pessoas. Foi com esse espírito público que eu assumi a presidência da Assembleia, né? E fiz uma transformação também na Procuradoria da Casa. Quando eu aprovei uma lei agora há pouco tempo lá, fazendo um regime de dedicação exclusivo, um RDE de 30%, aí os outros servidores logo gritaram, né? Eu falei, olha, passaram 6.000 processos em 10 meses aqui dentro, na mão de 25 pessoas. Então, assim, o prefeito precisa fazer a entrega pública, aí eu vou especificamente às procuradorias municipais, precisa dar resposta política, né? Melhorar a qualidade de vida do cidadão, daquele que votou, do que não votou, do que gosta, do que não gosta, mas com respaldo jurídico. A população tem uma cobrança de sempre esperar um pouco mais. E aonde está o procurador nessa história? É cruzando, cabeceando, fazendo gol e botando a bola no meio de campo. Para o prefeito dar a resposta, precisa estar amparado juridicamente. Se deu certo, pode ter um questionamento. Se deu errado, tem um questionamento também. E quem está sempre de portas abertas, de braços dados, com a memória, volto a dizer, do passado, são vocês que estão ali, dia a dia, vivendo a realidade dos municípios. Então, assim, o que nós possamos desejar a vocês é que vocês continuem unidos e fortalecidos. Eu acho que esse tem que ser o primeiro de muitos encontros. Eu já fui logo capturado ali no início pela Patrícia, que falou, nós temos uma demanda para a Assembleia, para apresentar rápido, porque nós não temos a nossa carreira legitimada na Constituição Estadual. Ué, vamos legitimar, ué, né? A Assembleia está de portas abertas para debater isso com vocês, para que vocês possam passar a ser reconhecidos de ofício o que as nossas presenças representam aqui, que vocês são reconhecidos de fato, né? E é enfrentar mesmo, né? Hoje a advocacia pública, ela precisa ser melhor reconhecida. Eu estava lá hoje com os defensores desesperados, porque segunda-feira tem a LDO, sabe? Porque eles foram a carreira que não ganharam os 5%. Dá um ajustezinho, bota uma emenda, arrumamos um dinheirinho a mais. Precisa ser melhor reformulada. Desde uma sala, desde uma estruturação, há um reconhecimento público, a melhores condições de trabalho, para que vocês possam continuar fazendo o que vocês já fazem com brilhantismo, com maestria e com amor. Com amor. Quem faz advocacia pública faz por paixão.
que é proteger os municípios, proteger os gestores públicos e, sobretudo, melhorar a vida das pessoas e das cidades que vocês são procuradores e procuradoras. Então, assim, que Deus abençoe um encontro produtivo, de muitos debates, de muita troca de ideias e de busca de soluções para essa carreira continuar fortalecida e prestando um brilhante serviço não só para o Espírito Santo, como para o Brasil. Um abraço a todos. Senhoras e senhores, nós teremos dentro de alguns instantes a fala oficial do presidente da NPM, doutor Carlos Mourão, mas como ele utilizará de recursos audiovisual para a apresentação do diagnóstico da advocacia pública municipal no Brasil, nós gostaríamos de agradecer inicialmente essa composição aqui à frente de honra, convidando-os a ocupar a primeira e segunda fila deste auditório, para que possamos, então, nos preparar para a apresentação do doutor Carlos Mourão, que é o presidente da ANPM. O prefeito de Vitória já mencionado pelo prefeito, mas gostaríamos de registrar aí a presença e a chegada do vereador pelo município de Vila Velha, Ricardo Quiabai, ao lado aqui. Antes de passarmos a palavra para o doutor Carlos Mourão, já que precisamos acionar aí o recurso do Data Show, gostaríamos de convidar aqui para um convite o doutor Eduardo Floriano, que é o secretário-geral da NPM, para que esse convite possa ser feito a todos os presentes. Boa noite a todos. Como já foi mencionado aqui anteriormente, a NPM anualmente ela faz o Congresso Nacional de Procuradores. Hoje aqui a Patrícia tentou roubar um pouquinho da nossa força aqui, chamando o Brasil todo para vir aqui no Congresso Regional do Sudeste. Mas, de qualquer forma, eu queria deixar aqui um convite para todos, dia 19, 20, 21 e 22 de novembro, na cidade de Belo Horizonte. Nós vamos fazer o nosso Congresso Brasileiro de Procuradores Municipais e esperamos a presença de todos aqui e gostaríamos que espalhassem a notícia para os colegas de Procuradoria. Ano passado nós já tivemos um congresso recorde com mais de 600 congressistas e esse ano esperamos ainda mais. Então, todos convidados, relembrando, 19, 20 e 21, 19, 20, 21 e 22 de novembro na cidade de Belo Horizonte. Obrigado. Nós gostaríamos, obrigado, doutor Carlos Mourão, nós vamos pedir que o doutor Carlos Mourão também permaneça sentado ali à frente, porque em função de algumas agendas, nós precisaremos inverter um pouco a nossa programação, iniciando aí algumas das homenagens. E nós gostaríamos de convidar, então, aqui à frente do palco, o presidente da Associação dos Procuradores do município de Aracruz, doutor Guilherme Loureiro, para a homenagem ao presidente da Assembleia Legislativa do Espírito Santo, o deputado estadual Eric Musso, que é ex-presidente da Câmara Municipal. Também convidamos o secretário de Estado de Esportes e Lazer, Marcelo Coelho, que também é ex-prefeito do município de Aracruz. O procurador municipal de Guarapari, doutor Américo Mione, ex-procurador-geral do município de Aracruz. Boa noite a todos. O motivo da homenagem, como bem falado pelo presidente da Assembleia,
o Eric Musso, é exatamente o fato de Aracruz, felizmente, ter tido a sorte de ter tido 2 gestões que fizeram opção por valorizar a Procuradoria. E, por conta disso, hoje, eu gostaria, como bem falado por ele também, de homenagear tanto o Procurador-Geral quanto o prefeito, o ex-prefeito de Aracruz, hoje atualmente secretário de Estado, e o Eric, que então era o presidente da Câmara Municipal de Aracruz, não só pela valorização da Procuradoria, mas, acima de tudo, pelo respeito do nosso trabalho. E esse é o motivo da nossa homenagem aqui hoje. Muito obrigado. Os colegas procuradores de Aracruz para a foto oficial. E após a foto oficial, o ex-prefeito Marcelo Coelho usará da palavra representando os homenageados aqui em cima. Gostaríamos de registrar também a chegada dos vereadores por Vila Velha, Arnaldinho Borgo e Mirim Montebeller. Eu gostaria, os nossos procuradores de Aracruz gostariam que continuassem aqui com a gente. Os procuradores e as procuradoras gostariam que continuassem aqui com a gente. Presidente, doutor Américo, por favor. Gente, meu boa noite a todos. Prazer estar aqui com vocês. Eu gostaria de saudar a todos que labutam nessa honrosa carreira do direito. A todos vocês, meus parabéns. Um momento importante para o nosso Estado, receber aqui um fórum tão importante, discutindo. Eu quero aqui, em nome do governo do Estado, agradecer esse momento. A gente tem a honra de estar participando de um governo que tem demonstrado e tem sido exemplo para o nosso país, o Espírito Santo, liderado pelo governador Paulo Artung. Em nome do governador Paulo Artung, quero transmitir aqui um abraço a todos presentes. Mas eu vou ser breve. A fala do prefeito Juninho, para do prefeito Luciano, da doutora Patrícia e do presidente Eric, já deixou muito claro da importância do trabalho e da carreira de vocês. Mas eu queria fazer um agradecimento e pedir permissão a todos vocês para fazer a meus amigos aqui. Ao presidente Eric Musso, meu irmão, ex-vereador, ex-presidente da Câmara, pela coragem e determinação que liderou esse processo, a meu amigo, meu irmão, doutor Américo Mione, que liderou a Procuradoria, e a todos os procuradores e as nossas procuradoras. O meu agradecimento como prefeito do município tão importante do nosso estado, Aracruz, que eu vou dividir aqui com os prefeitos da Grande Vitória, também tiveram oportunidade de ir lá degustar a culinária da nossa cidade. Temos beleza extraordinária, um dos maiores manguezais da América do Sul. Mas eu queria aqui, de público, fazer esse agradecimento. Isso não é fácil. A gente está no mandato, o telefone toca dia e noite. Você perde o mandato, as pessoas não lembram de você. Seu telefone fica mudo. Acho que tem hora que você pega até para fazer. O que está vendo? É sério. E quando eu recebi a notícia de receber essa homenagem por parte desses valorosos amigos e amigas, companheiros, eu me tocou profundamente. E eu queria fazer esse agradecimento aqui, público, vocês, não só pela lembrança, mas principalmente que vocês me deram a condição de sair da prefeitura com humildade, mas de cabeça erguida diante do trabalho honesto, sério e comprometido que vocês fizeram em favor da nossa cidade. E com muita humildade, nós entregamos uma cidade melhor e uma administração muito melhor,
fruto do trabalho liderado por vocês. Meu muito obrigado, que Deus nos abençoe. Agradecemos, então, os homenageados, os procuradores, ora aqui à frente, convidando-os a retornar aos seus lugares. E já que fizemos a inversão, gostaríamos de dar prosseguimento, então, às demais homenagens, lembrando que a Associação Nacional dos Procuradores Municipais, por algumas de suas associações locais, entre elas a de Aracruz, dedicará ao longo deste evento alguns momentos para prestar justas homenagens a personalidades que, na condição de agentes políticos, pautam ou vêm pautando suas atuações em consonância com os ideais republicanos, em especial pelo reconhecimento do papel determinante de uma advocacia pública municipal constitucionalizada, respeitada e, sobretudo, valorizada. Nesse sentido, gostaríamos de convidar aqui à frente para que viesse o presidente da NPM, doutor Carlos Mourão, e o presidente da Associação dos Procuradores do município de Cariacica, doutor Diego Pinasco, para as homenagens ao prefeito de Cariacica, Juninho, e a quem também convidamos. Agora, como homenageado, o prefeito Juninho. Deixar o Diego, eu já falei. Pessoal, já falei, né? Então, assim, acho melhor deixar o doutor Diego falar, porque acho que testemunho, aí eu ouvi um pouquinho também, porque depois das falas da palavra do Marcelo, eu acho que, assim, tem coisas que não adianta falar muito não, né? É sentir, eu acho que é esse o caminho. Os vereadores que acabaram de chegar aqui, então, assim, saudar a presença de vocês e, de forma muito carinhosa, agradecer a nossa procuradoria aí, os nossos procuradores, as nossas procuradoras que aqui estão, dizer que eu me sinto, além de me sentir muito seguro com vocês, eu me sinto acolhido, porque, assim, ninguém nasce prefeito, né? E eu tinha alguns estigmas quando eu assumi a prefeitura, jogador de futebol, nunca tinha sido nada, assumi a prefeitura de Cariacica como a gente assumiu, da forma que ganhou e tal. E hoje a gente tem dado várias respostas e vocês, assim, além de me darem toda a confiança, eu sinto não só a segurança, mas também a amizade de vocês. Eu espero que a gente possa retribuir cada vez mais e dar tudo isso à população de Cariacica. Obrigado mesmo, parabéns para vocês e obrigado por poder estar vivenciando esse momento importante para a nossa cidade, para a política brasileira, da forma que a gente está vivenciando. E, além de confiar muito em vocês, eu quero aqui declarar que eu considero vocês muito competentes naquilo que fazem e eu não vou tomar nenhuma atitude sem ouvi-los, independente de ver no papel ou não, mas quando eu ouço, eu fico muito mais tranquilo. Parabéns para vocês e obrigado, gente. Doutor Diego Pinasco, quer fazer o uso da palavra? Justificar a homenagem. Boa noite. Na verdade, fui pego de surpresa, mas eu acho que o ato fala por si só. Nada mais do que uma homenagem realmente merecida por alguém que realmente fez bastante pela nossa classe e tem contribuído bastante ao longo desse tempo. Não falo aqui por ele estar presente, mas o próprio trabalho desenvolvido pela Procuradoria e o próprio trabalho desenvolvido pelo gestor, ele tem demonstrado isso com maior clareza e de forma bastante transparente. Nossa classe cresceu bastante e o nosso trabalho tem sido cada vez mais valorizado. E assim eu espero que essa experiência seja vivenciada por muitos dos municípios aqui presentes. Nós realmente só temos a agradecer ao gestor e quero desejar um excelente encontro a todos. Obrigado.
Solicitar que o doutor Carlos Mourão permaneça aqui acima e agradecer a participação dos demais para retornar aos seus lugares. Gostaríamos de convidar o presidente da Associação dos Procuradores do município de Vila Velha, doutor Tiago Viola, para que homenageiem os vereadores que têm assento à Câmara Municipal de Vila Velha, nas pessoas dos seguintes parlamentares: Dona Arlete, queira vir aqui à frente, por favor, Ricardo Chiabai, Arnaldinho Borgo e Mirim Montebeller. Eu vou falar algumas rápidas palavras, porque eu acho que muito bem ressaltado, não só pelos procuradores que passaram por aqui, mas também por diversas autoridades, a importância do trabalho do procurador municipal. E para que a gente possa exercer esse trabalho tão fundamental para a consecução das políticas públicas e dos direitos fundamentais, a gente precisa de... nós temos uma série de prerrogativas. E com essas prerrogativas, não se pode negociar. Eu acho que todos os procuradores têm que ter a noção da real importância de proteger essas prerrogativas. Mas, mais do que nós termos noção dessa prerrogativa, é muito importante quanto um poder de tão alta relevância como o Legislativo reconhece essa importância. Então, o Legislativo de Vila Velha abraçou os procuradores de Vila Velha e não só abraçou com palavras, mas abraçou com atos. E hoje foi promulgada na Casa a emenda à lei orgânica que inclui a Procuradoria na lei orgânica municipal. E foi uma proposição de todos os vereadores conjuntos que estão aqui sendo representados por esses 4 vereadores que desempenharam uma relevante função de prestígio à Procuradoria de Vila Velha. E eu agradeço os vereadores em nome dos meus colegas e de toda a Advocacia Pública Capixaba. Eu vou pedir que o vereador Chiabai dê algumas palavrinhas e depois que o vereador Arnaldinho Borgo, que teve atuação destacada também na promulgação da emenda, possa falar algumas palavras para os nossos colegas de carreira. Obrigado. Boa noite, senhores e senhoras aqui presentes. Honrado por estar aqui falando pelos colegas da Câmara Municipal de Vila Velha. Na verdade, essa homenagem, eu me sinto muito honrado em estar recebendo, mas eu acho que a categoria dos procuradores é que deveriam estar sendo homenageados, né? E aí vai aqui uma homenagem da minha pessoa, pela importância que vocês têm, né? Que todos vocês têm, né? Na gestão das cidades, né? A importância de estar protegendo aquilo que está na Constituição brasileira. Uma Constituição nesse país, lamentavelmente, muito atingida por muitos homens públicos, né? Por muitos homens públicos atualmente. Então, mais uma vez, eu agradeço essa homenagem em nome da Câmara, né? E me coloco à disposição, nós todos os vereadores colocamos à disposição. Recentemente, pudemos contribuir justamente com a valorização dos procuradores lá na Prefeitura de Vila Velha, e sempre que for necessário, pode contar conosco. Muito obrigado, boa noite. Uma boa noite a todos. Quero aqui cumprimentar o Mourão, cumprimentar o Tiago Viola, gostaria de cumprimentar a todos os procuradores de Vila Velha, a todos que nos visitam hoje. Sejam todos bem-vindos, quem não é do nosso estado, quem é do nosso estado já conhece a beleza. E vá para Vila Velha visitar Vila Velha. Não deixem de ir visitar Vila Velha, não. Vila Velha é a cidade mais bonita que tem no Espírito Santo. Eu tenho que vender o meu peixe. Brincadeiras à parte, mas estou aqui
fala em nome do presidente e todos os vereadores. Nós estamos muito honrados com essa lembrança a todos os vereadores e vereadoras da Câmara Municipal de Vila Velha. Fizemos mais que nossa obrigação, justiça que nós fizemos, pois vocês são muito importantes para a segurança jurídica da nossa cidade. E eu costumo dizer, procuradoria fraca é uma cidade fraca. Em Vila Velha é diferente. Vila Velha nós temos uma procuradoria forte, por isso nossa cidade é forte. Conte com os vereadores de Vila Velha para fazer justiça sempre que houver necessidade. Uma boa noite e uma boa, Fórum de Regional do Sudeste da Associação Nacional. Obrigado. Eu gostaria de registrar que esses 4 parlamentares aqui, eles representam todos os parlamentares daquela casa. Adelson Hort Super, Anadelson Pereira, Arnaldinho Borgo, aqui que acabou de falar, Bruno Lorenzucci, Dona Arlete, aqui presente, Ivan Carline, já mencionado, que é o presidente da casa, Mirim Montebeller, homenageada aqui nesta noite, Oswaldo Maturano, Patrícia Crisanto, PM Chico Siqueira, professor Eliosandro Matos, Reginaldo Almeida, Ricardo Quiabai, Rogério Cardoso, Tia Nilma, Valdir do Restaurante e Zé do Renascer. Então, a todos esses parlamentares que compõem aquela Casa de Leis, os nossos agradecimentos. Senhoras e senhores, agora teremos a oportunidade de ouvir o presidente da NPM, doutor Carlos Figueiredo Mourão, que nesta oportunidade nos apresentará também o primeiro diagnóstico da Advocacia Pública Municipal do Brasil e estará apresentando, junto com o doutor Carlos Mourão, o doutor Cristiano Reis, que é o diretor de comunicação da ANPM. Por favor, doutor Cristiano, também queira fazer parte aqui desta frente de honra. Estaremos, então, dando início às referidas falas e à apresentação. Boa noite a todos e a todas. Eu acho que é uma estratégia da Patrícia deixar a gente em pé aqui para terminar rápido. Ela não pôs cadeira, porque senão isso aqui é até 1h da manhã, né, Patrícia? Essa é mal... Então, para eu falar rapidamente, para não perturbar vocês muito. E antes de apresentar, na verdade, o diagnóstico, eu acho que cumprimento todas as autoridades, agradeço aí a Prove e o pessoal de Vila Velha, os procuradores de Vila Velha, Tiago, Patrícia pela organização, Eduardo Floriano pela ajuda e pela sempre estruturação dos eventos. Sem isso a gente não consegue, fazer nada, e essa força que vem de todos, que faz com que a NPM seja tão grande, né? Tão grande porque é a união de todos, é a força de todos, é a presença de todos. Imagine aqui você unir pessoas que vêm lá de Santa Catarina, né? Meus amigos, também presentes aqui de Santa Catarina, pessoal de São Paulo, pessoal da Bahia, sempre presentes, né? Nos eventos, pessoal de Minas Gerais, né? E pessoal do Espírito Santo, todo mundo aqui. Fico muito feliz, muito contente de estar aqui, estar presenciando esse evento. E aí, eu vou só fazer uma pequena introdução com relação a essa questão. Tudo que foi falado aqui é interessante, porque a gente se depara com algumas questões bem fundamentais, e que a gente até se afasta um pouco, esquece dessas questões, e aí não vê a questão do Estado, da presença do Estado, da importância do Estado, e por que o Estado é importante, né? Acho que uma dificuldade da sociedade, ou da sociedade brasileira de uma maneira geral, fazer uma diferenciação entre público e privado.
né? Há uma confusão entre o público e o privado. Você vê, hoje em dia, muito do Estado, né? Muito, por exemplo, o Ministério Público tentando entrar nas relações privadas, tentando interferir, esse caso lá do município de Mococa, tentando interferir na vida das pessoas, né? Imagina, o público tentando entrar na vida privada das pessoas para fazer escolhas sobre laqueadura. Isso mostra um pouco uma discrepância. E a outra questão é as pessoas públicas se apropriarem dos bens públicos, né? Então, as pessoas se apropriam para privatizar aquele bem, né? Aquele bem que é de todos, e eles pegam para si. Como é que pode você ter essa confusão patrimonial, né? Confusão patrimonial de uma coisa que é de todos. Nós fizemos a opção, né? Nós como sociedade fizemos a opção de construirmos e vivermos em comunidade, vivermos de uma maneira harmônica. Para isso, nós abrimos mão de uma parte da nossa liberdade e uma parte do nosso patrimônio, quando nós pagamos impostos. Abrimos mão de uma parte da liberdade porque a gente não pode tudo. A gente pode alguma coisa, a gente tem uma limitação. Essa limitação é uma escolha nossa. É uma limitação para que a gente possa viver em sociedade. Para isso, nós constituímos o Estado. O Estado não é algo distante, irreal, que não tenha relação conosco, né? Porque sempre quando a gente fala da questão do Estado, fala do município, parece um ente estranho, um ente diferente de nós. Então, nós temos uma fala muito comum hoje em dia, que é: o brasileiro não é politizado, o brasileiro é ignorante, o brasileiro é corrupto, o brasileiro não respeita as regras. Mas, engraçado, nós não somos brasileiros. Todos nós aqui somos brasileiros. Quando nós estamos falando isso, nós estamos falando de nós mesmos. Nós estamos fazendo uma avaliação nossa. Que participação nossa nós temos que ter para que isso seja diferente? Porque isso é uma responsabilidade nossa, não é a responsabilidade do outro. Então a gente joga muito, vê, coitado, esses políticos não têm jeito. Imagina se a gente vai pensar isso, esses políticos somos nós. Somos nós os nossos representantes, é uma opção nossa. É nós que pensamos e escolhemos e fazemos essas escolhas em nome de uma necessidade de viver em harmonia. Essa é uma opção da sociedade brasileira ou de toda a sociedade no mundo. A gente fez uma opção, a gente não fez a opção de ficar isolado, escondido, né, totalmente vivendo no meio do mato, sem a presença do Estado. Não, nós fizemos uma opção de vivermos em comunidade. E, para isso, a gente faz uma relação extremamente necessária de uma legislação que seja aplicada a todos, indistintamente. Por isso que não dá para fazer diferença, por isso que o princípio da isonomia faz parte desse contexto, porque não dá para aplicar a mesma lei de maneira diferente. Não pode um sujeito querer se apropriar de um bem público em detrimento de todos, né? É o próprio imperativo categórico de Kant, né? Se ele permite, se você comete um ato ilegal, você permite que outra pessoa cometa o ato ilegal da mesma forma e da mesma maneira. Na medida que você rouba, na medida que você desvia dinheiro público, você permite que todos desviem dinheiro público. Mas espera um pouquinho, imagine se todos desviarem dinheiro público, se todos passarem no sinal vermelho, se todos resolverem matar, se todos resolverem roubar. Isso seria o caos, né? Totalmente o caos. E é isso que a gente tem que evitar. E para isso é tão natural, é tão assim necessária a existência de um Estado, é tão necessária uma existência de leis, e é tão necessária a aplicação dessas leis de uma maneira correta para todo mundo, que você se depara com uma questão que imagina só, a advocacia pública municipal engatinhando como está engatinhando ainda. A advocacia pública municipal ainda dando passos lentos, né? Eu gosto sempre de falar que a nossa presença, e a presença dos vereadores aqui é muito interessante, a presença da advocacia pública municipal, ela já nasce com o Brasil. Já temos procuradores municipais desde o período colonial, quando tinha as primeiras unidades políticas no Brasil colônia, eram as câmaras municipais. E nessas câmaras municipais havia a presença de um juiz eleito pela população local, a presença de um vereador eleito pela população local e havia a presença de um procurador. E esse procurador, que é o procurador que está até hoje, é o mesmo procurador que está desde o período colonial. E como ainda nós estamos engatinhando nessa busca de reconhecimento, né? O reconhecimento devia ser natural, né? Ninguém aqui, o Tiago estava falando em prerrogativa. Que prerrogativa? A prerrogativa não é nossa, não é para nós.
é para a sociedade. A prerrogativa é para que a gente possa fazer o que a sociedade necessita. A sociedade não quer saber se a pessoa é de esquerda ou de direita, se o prefeito é de esquerda ou de direita. Ele quer educação, ele quer saúde, ele quer transporte, ele quer ser bem cuidado, ele quer segurança. Ele não quer saber mais de nada. E nós temos que garantir que isso ocorra. E essas prerrogativas são para a proteção dessa sociedade, não a proteção privada, não é uma proteção do Mourão. Não vai proteger o Mourão como procurador no município de São Paulo. Vai proteger a minha atuação em defesa deste município, em favor de toda a sociedade. E aí, eu vou dar uma corrida aqui, porque senão a gente não vai terminar hoje. Aqui tem um pouco histórico da... o Evandro não está aí. Isso aí é da PEC 153, a época quando virou PEC 17 lá no Senado. Aí a gente se depara com uma questão que é extremamente assustadora, né? Foram 2 anos de levantamento e ao cumprimento o pessoal aqui de Espírito Santo, porque o Espírito Santo e o Rio de Janeiro foram os 2 únicos estados que nós tivemos 100% de consulta em todos os municípios, com a participação de todos os procuradores. Então, os procuradores foram importantes para a gente consultar os dados, para que esses dados tivessem alimentado a nossa pesquisa. Nós nos deparamos ainda com apenas 34,4% dos municípios brasileiros com advocacia pública municipal, advogados procuradores concursados. Imagina só, 34,4%. Mas será? Por que isso ocorre, né? Gozado, interessante, às vezes tem umas coisas amalucadas, né? Você, para ser servidor público, né, para um município, precisa ter servidores públicos. Esses servidores públicos só podem entrar mediante concurso público. A advocacia é um dos serviços públicos, rotineiro da administração pública. Então, todo município devia ter concurso público para procurador, necessariamente, obrigatoriamente. Não. Nós só encontramos em 34,4% dos municípios brasileiros, para demonstrar o absurdo. Por mais que a gente pense que esse Estado é nosso, que nós temos que defendê-lo e que a lei precisa ser aplicada, a lei precisa ser aplicada de uma maneira constante, de uma maneira uniforme e legítima para todos, um controle de juridicidade que alcance a todos, como é que a gente pode ter só 34,4% dos municípios? E aí a gente podia até pensar, mas a coisa funciona muito bem, nós estamos num país maravilhoso, os municípios que não têm procuradores, você tem o respeito à lei. Não é essa a realidade, né? Nesses 2 anos que eu estou à frente da Associação Nacional dos Procuradores Municipais, eu tive o privilégio de conhecer o Brasil todo, quase todo, né? E a constatação de que há muito a ser feito ainda. Né? Muitos municípios, muitos administradores não entendem o papel da advocacia pública municipal. É uma incompreensão. Eu não sei se é uma incompreensão por uma certa ignorância ou uma incompreensão por uma má fé. Então, eu até, às vezes, eu acho que falta o conhecimento, né? Porque, às vezes, tem um caso que eu gosto de citar, que é o caso lá do município de Campos do Jordão. Os procuradores entraram com ação contra o prefeito, né? Conseguiram uma liminar, que o prefeito baixou uma norma, reduzindo a remuneração deles, e entraram com um mandado de segurança e conseguiram a liminar. O prefeito foi lá, arrancou o scanner da sala dos procuradores. Ele arrancou o scanner de quem? Dos procuradores ou da prefeitura? Os procuradores estão defendendo quem? A prefeitura ou os procuradores? É uma coisa assim, então, é uma incompreensão, né, daquilo que é público e daquilo que é privado. Imagine você se apropriar do scanner achando que você vai fazer o quê? Vai punir os procuradores. Espera um pouquinho, quem você está punindo? Você está punindo a sua própria administração, está punindo o próprio município. É essa incompreensão, às vezes, que eu acho que no caminhar republicano do Brasil, nós estamos adquirindo nas relações pessoais, adquirindo nas relações de respeito, né? Adquirindo na questão da igualdade. Acho que a gente está num caminhar. Esse é mais um caminhar, o reconhecimento daquilo que é público, que não é nosso, que é de todos, e que você não vai se apropriar e ninguém vai se apropriar. Para isso que tem algumas carreiras de Estado que são necessárias para dar continuidade à administração. Uma outra questão interessante que aí é mais amalucado ainda, é que nós estamos falando aqui de municípios que têm procurador. 65% dos municípios que têm procurador dividem a sua atribuição com outro profissional.
o que é uma excrescência, né? Divide a sua atribuição com escritórios de advocacia e divide a sua atribuição com comissionados, o que é um absurdo. Então, nós estamos falando de 34% de municípios brasileiros com advocacia pública. E desses 34%, quase 2/3 dele, mais de 2/3 dele, sou péssimo em matemática, né? Mais de 2/3 dele, você tem uma competitividade, vamos pensar assim, né? Isso não tem cabimento, né? Então, os dados são terríveis, né? Aqui, olha, só no Brasil acontece disso, né? Há procuradoria instituída e organizada, né? E nos municípios com procuradores concursados, há procuradoria instituída e organizada por lei, 49,2%. 50,8% ainda não tem procuradoria institucionalizada, como carreira, né? Então, 50% daqueles 34% ainda não temos uma lei estabelecendo uma carreira para procurador municipal. Agora, municípios sem procuradores concursados, ou aquele outro valor, 66%, nós temos lei em 36,3%, mas não tem procurador. É uma coisa totalmente doida, né? Mas você tem a lei, mas não tem procurador. São dados assim que você se depara com essa realidade que me parece assim tão absurda e tão fora do contexto, né? Outra coisa que é muito, muito assustadora é a falta de lei orgânica. Só 24,9% dos municípios, daquele percentual de 34%, tem lei orgânica estruturando a carreira de procurador. No município de São Paulo não temos ainda lei orgânica, né? O pessoal está aqui, pode, né, me confirmar que a gente está lutando até hoje por uma lei orgânica que estruture a carreira. Até hoje nós não temos uma lei orgânica no município de São Paulo. Nós temos uma lei antiga, né, bem antiga, que estruturava a procuradoria, mas não uma lei orgânica mesmo. Uma questão mais assim assustadora também é a questão da remuneração. A remuneração do concursado é inferior à remuneração do comissionado. O comissionado ganha mais do que o concursado. Você vê, nas cidades de 50 a 100 mil habitantes, os comissionados ganham, em média, R$ 6.500, enquanto os procuradores ganham R$ 5.900. Na de 20 mil a 50 mil habitantes, os comissionados ganham R$ 5.700 e os procuradores ganham R$ 4.800. Na de pequeno porte, R$ 4.400, a esse quase o valor se equivale, os comissionados e os concursados. Mas, mesmo assim, então não é todo município, há necessidade de uma advocacia, né? É impossível que um município se estabeleça sem que haja um advogado. E a questão de custo, né? Aí falam, mas a advocacia pública vai trazer um custo exacerbado para o município, né? Não é verdade, né? Não é verdade porque, nós temos aqui dados falando que os comissionados estão ganhando até mais do que os advogados públicos concursados. E outro fator que é importante, que é a questão imponderável, né? Que é da necessidade de você ter uma pessoa lá, permanente, para defender o interesse público de uma maneira constante, habitual, não quadrienal, né? Que, veja, eu tenho 28 anos de procuradoria do município de São Paulo. Qual é a visão de um procurador concursado? Não é uma visão quadrienal. Nós não vamos ser eleitos ou reeleitos, né? Nós temos uma visão de defesa do Estado, da aplicação correta da lei. Nós temos a visão de que esse Estado seja perene, para que possa garantir que a gente continue recebendo a nossa remuneração, que ele continue prestando serviço para o qual ele foi instituído, para que aquele município foi instituído, criado. Então, é para isso que nós existimos, né? Então, tem a questão que não é custo nenhum, na verdade é investimento, né? E outra questão também é que o custo já tem, e esse custo não impossibilita a criação de advocacias públicas municipais. A questão da institucionalização, você vê que na região sudeste, onde nós estamos, o índice é menor do que aquele índice nacional. 33% da região sudeste tem procuradores, 66,7% da região não tem. E isso muito em razão dos estados de Minas Gerais e São Paulo. É um problema dos estados de Minas Gerais e São Paulo que impacta bastante esse cálculo, né? Porque se a gente tivesse
Rio de Janeiro e Espírito Santo, esse cálculo subiria por volta de 80%. Rio de Janeiro, 80%, aqui acho que por volta de 80% a 90%. Mas o estado de Minas e o estado de São Paulo prejudica bastante esse dado na região sudeste. Aqui é onde tem, por porte populacional, então acima de 900 mil habitantes, 100% das cidades têm advocacia pública municipal, que mostra que as grandes cidades têm, as pequenas cidades, aí é um valor constante, abaixo de 100 mil habitantes, o valor é por volta de 30%. Né? A de 100 a 900 é 57,9%. Falta pouco para atingir esse de 100 mil para cima, né? Até de 50 mil já é um patamar razoável. Outro dado, que é um dado que é bem relevante, bem importante, é esse dado aqui. É um dado que mostra que onde tem advocacia pública, os índices, o IDH é mais alto. Então, o IDH mais alto, maior o percentual de advocacia pública. Então, 45,7%. Nos municípios com IDH baixo, a presença de procuradores municipais é por volta de 24,1%. Mostra que a gente não consegue fazer ainda a correlação da existência da advocacia pública municipal para o aumento do IDH. O que a gente consegue fazer, eu acho que dá para inferir desse dado, é que o fato de você ter uma estruturação melhor, você tem um IDH melhor. E, por isso, você tem uma advocacia pública mais presente nos municípios que têm IDH melhor. Esse aqui é o índice de gestão. São dois índices também que mostram a mesma coisa, a mesma questão de a presença de mais procuradores traz um melhor índice de gestão. E um último dado, eu não vou, tem vários slides, mas só para terminar, e eu vou chamar o Cristiano para... Pensei que você tivesse escapado já. Eu vou chamar o Cristiano para encerrar. Você vê que essa questão histórica, que é uma questão importante, né? Então, a gente está num caminhar. E o caminhar, ele às vezes é difícil, às vezes ele é bem complicado, às vezes a gente não acredita que as coisas possam acontecer, né? Mas aqui no Espírito Santo você que vê que é possível, né? Tem experiências muito interessantes, muito importantes, de municípios que são realmente, valorizam a procuradoria, valorizam a advocacia pública municipal e conseguem fazer com que esses municípios sejam melhores e atinjam melhor a sua capacidade de oferecer à sociedade um serviço público de melhor qualidade. Você vê que, a partir da Constituição de 88, que a institucionalização começou a crescer no Brasil. Então, nos anos, a partir de 2000, né, 45,7% foram o percentual das procuradorias instituídas, né? Então, foi num crescendo, a partir de 88 até agora, que as coisas começaram a caminhar. Antes, era muito pequena a institucionalização das carreiras municipais. Eu vou passar a palavra para o Cristiano, só para ele fazer uma conclusão, depois eu volto para terminar. Pode tirar aqui. Não, acabou. Eu sou péssimo. Eu não gosto de slide. Eu acho uma coisa meio cansativa, assim, me dando nervoso. Eu prefiro falar. Eu com slide, o problema não é exatamente gosto, não, é dificuldade operacional mesmo. Não é exatamente o gosto. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Eu sou o Cristiano Reis Juliani, sou diretor de comunicação da NPM e, por ordem do presidente, ele me incluiu aqui nessa fala e agradeço a oportunidade de aqui poder estar presente, agradeço também a receptividade de Vitória e eu não posso deixar de começar sem agradecer essa maravilha de evento. Isso tem um contexto e eu vou agradecer esclarecendo esse contexto em que um fórum regional tem para a Associação Nacional dos Procuradores Municipais. Ao longo de todas essas homenagens, de todas essas falas que me precederam, eu pude perceber algumas palavras que se repetem e que fazem parte da história da NPM. Nesses últimos 20 anos,
nós notamos um progresso notável nós percebemos um progresso notável na carreira, na evolução dos procuradores municipais na estrutura brasileira. E essas palavras que eu percebi aqui, e que, por isso, eu sou um entusiasta desses eventos, e não é só um entusiasmo, é uma experiência, é uma vivência, nesses 20 anos de construção da Associação Nacional, que é a construção do diálogo. O diálogo é que permite o fomento de ideias que se traduzem em ações. E todas estas 3 palavras que se conjugam por afeto e por paixão. Percebam que são as 5 palavrinhas que nós ouvimos aqui, de várias falas. E nessas falas, nós temos a representação das instituições. E nós estamos falando aqui da formação institucional. E toda vez, e essa palavra já é muito comum, mais comum ainda entre nós, da área jurídica, quando nós falamos em instituição, nós sempre imaginamos algo distante, algo como um órgão lá, longe, que existe e que paira sobre nossas realidades. Mas quando nós estamos aqui reunidos, nós vemos essas instituições representadas em pessoas. Aqui estão presentes aqui os poderes, isso que nós estudamos com aquela noção distante, estão presentes aqui em pessoas que existem, que têm suas origens, suas vidas, cada um com suas vivências, e que fazem essas vivências para construir uma instituição. E é muito representativo um evento como este, e como tantos outros, e como o Congresso Brasileiro, que vimos fazendo há anos, mas para o qual estes aqui são importantíssimos, que nós temos o Legislativo falando de paixão, o presidente da Assembleia Legislativa falando de paixão. Nós temos aqui a nossa anfitriã, a doutora Patrícia, falando de construção de relações afetivas. Não é? Nós temos o prefeito de Cariacica e o prefeito de Vitória se comunicando aqui e fazendo uma interlocução é uma palavra que o prefeito Juninho usou aqui, exatamente conosco, nós que exercemos a advocacia pública municipal. Então, é desse fomento, é desse diálogo que se fomentam ideias. E essas ideias se traduzem em ações. Ações que o doutor Tiago veio aqui, uma delas, fazer hoje uma excelente homenagem e dizer de uma grande conquista, que foi a inclusão, a votação hoje na Câmara Municipal de Vila Velha. E essa inter-relação, nós podemos percebê-la mais de perto nesses encontros, porque é aqui que essas conexões se estabelecem. Porque lá no nosso cotidiano, e cada um de nós que vem de uma realidade, de um município, nós temos as nossas dificuldades, as nossas alegrias e as nossas frustrações num conjunto menor, no nosso trabalho, que é ali que nos consome e que nos leva no nosso dia a dia. E é aqui que nós conseguimos este congraçamento, essa é a ideia mesmo de congresso. Então, ao longo desses anos, eu acho que a maior parte de todas as realizações da NPM, as que o Mourão se referiu aqui, elas vêm desses eventos, e é por isso, e é com essas palavras que eu preciso agradecer e enaltecer a importância da doutora Patrícia, em nome dela. Cumprimento todos os presidentes de associação e todos os colegas procuradores. Eu sou procurador do município de Belo Horizonte. Nós vimos isso acontecer em Salvador, em Uberlândia, em Balneário Camboriú. O doutor Eduardo Floriano foi um grande realizador também desses eventos e um grande incentivador, e eles estão preparando o que, em Belo Horizonte, eu reforço o convite em novembro, o nosso Congresso Brasileiro de Procuradores Municipais. E temos vindo num sucesso crescente ao longo destes anos, o último realizado em Curitiba. A quem esteve presente, tivemos um evento de um porte que nós mesmos nos surpreendemos com o porte do evento que foi Curitiba. E dentro desse tema, nós precisamos nos perguntar quem somos nós? Quem somos essa advocacia pública que dá nome ao evento na Constituição? E, para isso, é preciso traçar uma ideia que vem lá do saudoso professor Diogo de Figueiredo Moreira Neto, que certamente todos aqui já conhecem, mas de uma classificação importante que ele fez logo após a Constituição. E essas lições vêm perdurando ao longo dos anos, de
classificar as funções essenciais à justiça sob o nome de procuraturas. E essas funções essenciais à justiça que nos incluem, mas nos incluem pareados com a defesa de algumas instituições, vamos dizer assim, não são exatamente instituições. Quando nós temos, o que nós fazemos, em que conjunto nós, e quando digo nós, estou falando de advogados públicos municipais, nos incluímos. Nós estamos ao lado de quem defende a ordem jurídica, de quem defende os necessitados e hipossuficientes economicamente, de quem defende pessoas físicas e jurídicas, e nós que defendemos os entes federados. E nós concluímos nesta divisão há uma função de defesa. Todos estes órgãos, e nós estamos aqui falando de Ministério Público, de Defensoria Pública, de Advocacia Privada e da Advocacia Pública. Todos nós, dentro do contexto constitucional de que a Constituição chamou de funções essenciais à justiça. E dentro dessa divisão, nós aqui já estamos imaginando, nós temos algumas diferenças muito evidentes no plano de estruturação de carreira, no plano de construção da nossa própria identidade. Nós tivemos avanços importantes para o Ministério Público, a par da própria previsão constitucional que elevou o Ministério Público a um patamar diferente do regime anterior. Nós tivemos a Defensoria Pública, que também teve um crescimento importante ao longo destes 30 anos de Constituição, inclusive com uma emenda constitucional relativamente recente, e vimos a estruturação das carreiras de Defensoria Pública se ampliarem ao longo dos anos, e tivemos na Advocacia Pública também uma construção importantíssima. O plano da AGU, nós vimos acontecer as carreiras, a edificação das carreiras com aquelas 4 carreiras, não é? Da Advocacia Geral da União, das Procuradorias Federais, da estruturação que eles fizeram para adaptar a realidade anterior à Constituição a esta que vivemos hoje. E vimos os municípios, os procuradores dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, numa outra etapa de evolução. E agora, a nossa luta, é uma luta que já perpassa as décadas, é a nossa inclusão na Constituição de 88. Mas a inclusão na Constituição de 88 parece que tem uma impropriedade nesta frase. Então, nós estamos lutando pela inclusão na Constituição, mas nós não acabamos de dizer que nós já estamos lá? E já estamos. E essa é uma proposta de emenda constitucional que hoje tem o número 17 no Senado Federal, e tramita no Senado Federal, já tramitou na Câmara por alguns anos, e que visa incluir expressamente, literalmente, os procuradores municipais no artigo 132 da Constituição. Porque lá, quando estabelece a advocacia pública, a Constituição disse apenas que os procuradores dos estados e do Distrito Federal. Mas e por que esta inclusão é uma luta e o que ela representa? Na verdade, ela é um símbolo de expressão para conquistas de carreira que nós vimos acontecer ao longo deste período, mostrado aqui no diagnóstico, e que esse diagnóstico mostra o tanto que falta evoluir. E nós já estamos na Constituição por força de um princípio federativo, porque nós, municípios, estamos incluídos na Federação Brasileira. E esta distinção de defesa de ente federado não pode existir para dizer que só apenas estados, Distrito Federal e União tenham defesa jurídica e que os municípios não devam ter na mesma estrutura. E esta inclusão é um símbolo para desdobrar dela uma prerrogativa que nós temos, que é a seleção por concurso público. E isso gera múltiplas e permanentes controvérsias. E essas controvérsias vêm de uma realidade que ainda é muito incipiente para nós. O diagnóstico mostrou isso. Nós estamos há 30 anos da Constituição e nós temos 2/3, como o Mourão disse aqui,
e isso está mostrado no nosso diagnóstico, nós temos 2/3 dos municípios brasileiros que não selecionam os seus procuradores por meio de concurso público. Concurso público é privilégio? Não, ele é uma prerrogativa. Por que prerrogativa? Porque nós precisamos dele, concurso público, para nos investirmos de independência e de autonomia. Nós só podemos ter uma certa garantia de que a defesa jurídica é de Estado e não é do gestor daquele momento, quando nós estamos amparados por um conjunto de normas que protegem os concursados, o concurso público. Esta é a ideia, a gênese da existência do concurso público e da exigência para o acesso à defesa jurídica dos municípios. E nisso nós temos um embate, por exemplo, com um par nosso, que é o advogado privado. Nós todos somos inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil. E nós somos inscritos porque somos advogados. E a Ordem dos Advogados do Brasil tem um embate e um debate conosco sobre a forma da seleção dos advogados municipais. Há uma parcela de colegas advogados que defende que seja a licitação ou a inexigibilidade de licitação como regras para a seleção dos advogados. E nós, de nossa parte, defendemos que a forma da seleção dos advogados públicos municipais seja o concurso público. E esse debate ele se desenvolve hoje, certamente também muitos já têm conhecimento, na ação declaratória de constitucionalidade, número 45, em tramitação no Supremo Tribunal Federal. E essas divergências de ações, de interesses, elas somente se compõem ou somente evoluem para um conjunto normativo a partir de diálogo. Esse diálogo que nós construímos aqui e que nós temos ao longo do tempo fomentado, que é nestes eventos aqui. Porque é aqui que as ideias podem se expressar livremente. Não é lá nas ações, não é somente nas ações judiciais, onde os conflitos são limitados e estreitados pelas regras formais dos procedimentos, mas é aqui, nessa amplitude de fomento de ideias que nós temos que construir. E nós, na Associação Nacional, temos visto essa evolução ao longo do tempo. A estruturação das carreiras ampliou-se muito em muitos municípios, falta muito ainda para ser construído, e nós percebemos, nestes últimos 5, 3, 4 anos, que a luta precisa ser permanente. E nós percebemos isso também por algo que foi dito aqui, inicialmente pela doutora Patrícia, por um momento difícil em que estamos vivendo. Nós estamos fazendo um esgarçamento do diálogo. Nós estamos firmando posições muito radicais e sem base. As pessoas estão construindo verdades sem base. Aquele conceito que hoje uma universidade inglesa já estabeleceu de pós-verdade, das notícias falsas, as fake news, né? Nós estamos reconstruindo verdades sem nenhuma base de diálogo, sem nenhuma base de construção. E isso se intensificou nesses últimos anos. E isso se reflete nas nossas ações e nas nossas medidas aqui. Nós precisamos dialogar o tempo todo com todas as instituições, e instituições que são essas pessoas que estão aqui. Todos estes representantes aqui, que representam segmentos muito maiores do que, claro, eles mesmos aqui vêm dizer. E essa luta é permanente porque nós vimos a destruição de alguns direitos que nós entendíamos muito já sólidos. Nós ouvimos até essa perplexidade até da ministra-presidente do Supremo Tribunal Federal, que há pouco tempo
anunciou, eu imaginava uma certa perplexidade, né? Eu imaginava que os direitos fundamentais estivessem mais sólidos. Nós vimos isso acontecer ao longo dos anos e agora estamos vendo que não é tanto assim. Então, quando nós vemos um protagonismo do Supremo Tribunal Federal que trouxe para si uma instabilidade nas decisões, nós que ouvimos dizer 10 anos, 20, 30, 50 anos atrás, que o Supremo era uma última palavra definitiva, e construímos vários institutos para isso, para que a última palavra do Supremo fosse um controle concentrado de constitucionalidade. Passamos a década de 90 construindo e modificando a Constituição para trazer ao Supremo vários instrumentos de controle, e hoje nós temos um protagonismo de instabilidade, de idas e vindas sobre um mesmo tema, em que o Supremo decide por uma maioria, que se forma outra maioria. Ele está à semelhança de um parlamento. E está à semelhança de um parlamento porque se substituiu ao parlamento em larga medida. E isto é esta década de 2010. O que tem isso a ver com essa advocacia pública? Nós estamos inseridos na construção dessas instituições e nós precisamos lutar permanentemente por todas essas garantias. No nosso plano, e voltando às nossas lutas de advocacia municipal, nós temos, por exemplo, que permanecer com o olhar atento sobre a nossa dívida ativa. Nós temos uns interesses poderosos, econômicos, que vêm querer privatizar a nossa dívida ativa. Existe uma resolução do Senado para permitir que a dívida ativa seja terceirizada. E essa resolução ela é questionada hoje no Supremo Tribunal Federal. Supremo Tribunal Federal que hoje revela essa instabilidade. Viram como é que nós precisamos transitar? E esta dívida ativa ela estrutura a nossa carreira no momento em que ela interfere na percepção dos nossos honorários, porque é dela que advém parte do que recebemos. Essa construção dos próprios honorários, que veio como avanço em 2015 com o Código de Processo Civil e que hoje estabelece uma polêmica intensa entre todos os nossos municípios. A Associação Nacional, e talvez o Eduardo Floriano possa dar mais detalhes, está fazendo uma pesquisa hoje sobre a realidade dos honorários nos municípios. E até agora, essa pesquisa não está concluída, mas até agora podemos perceber que existe uma variedade imensa de situações. No fundo disso, existe uma dívida ativa, que é a base de toda essa nossa remuneração. Nós temos que ter esses olhares atentos em várias frentes, e é nessa luta, com esse propósito, que a Associação Nacional fomenta eventos regionais como esse e que faz o seu evento nacional com vistas a colher todas essas pinceladas de ideias, a fomentá-las para transformar nas ações que nós temos nas nossas relações com o Congresso, nas nossas defesas de propostas de emenda constitucional, nas nossas intervenções e nossas da NPM, nas ações diretas de inconstitucionalidade, e fazemos isso tanto no Supremo Tribunal quanto nos estados, em todas essas frentes em que atuamos. Mais uma vez, muito obrigado, boa noite a todos. E, após a belíssima explanação do Cristiano, não resta muito a falar, mas eu vou fazer um certo contraponto. Quando a gente se depara nessa situação caótica que nós aparentemente estamos vivendo, na verdade, sob um ponto de vista dialético, as coisas funcionam sempre assim, né? Nós estamos passando por um momento de mudança. Esse momento de mudança é o momento que a gente vai enfrentar problemas. Estamos no caos, mas vamos sair deles.
com certeza, para um país melhor, uma situação melhor, porque dessa maneira a sociedade não sobrevive. E por uma questão de autopreservação, nós vamos passar por isso e vamos achar os melhores caminhos. É sofrido ver tudo isso que está acontecendo, é sofrido. É difícil ver tudo isso que está acontecendo, é difícil para nós. Mas nós vamos passar. E com certeza vamos superar. E com certeza daqui a alguns anos, a advocacia pública municipal vai ser algo tão natural que a gente não vai precisar ficar falando sobre isso, dizendo, repetindo sobre essa importância. Vai ser algo que o administrador vai ver com uma certa tranquilidade para o seu dia, como é o médico, como é o engenheiro, como são várias estruturas que frequentam o município. A advocacia pública municipal vai ser essa estrutura. Então, aproveito para agradecer, Patrícia, obrigado a todos, uma boa noite e um bom fórum. Opa, desculpa, tem que fazer um convite. Você não quer fazer um convite? Tá, só aproveitar para fazer um convite para vocês, dia 17 e 18, isso? 16 e 17 de agosto, nós vamos discutir em Florianópolis, uma questão, só um encontro sobre honorários, sobre a natureza jurídica do honorário, debate sobre honorários, os exemplos de distribuição de honorários nos municípios que têm, os municípios que não têm. Vai ser um debate muito rico, muito importante. Espero a presença de todos lá em Florianópolis, 16 e 17 de agosto. Então, obrigado a todos. Vou passar a palavra para o Tiago. Gostaríamos, então, de agradecer aí o doutor Carlos Mourão, presidente da NPM, e o doutor Cristiano Reis, diretor de comunicação da NPM, por essa apresentação. Solicitando que o doutor Carlos Mourão permaneça conosco aqui, convidando agora o doutor Tiago. Por favor, doutor Tiago. Convidando também aqui agora a vereadora pelo município de Vila Velha, Patrícia Crisanto. Eu pego para você. Foi pular e passar. Vou tomar a palavra novamente, rapidinho. Queria expressar meus agradecimentos por todos estarem aqui. A gente realmente está muito feliz pelo como o evento está ocorrendo. E eu e Patrícia pensamos numa forma de poder retribuir a adesão em massa ao nosso evento. E depois vai ter uma confraternização na boate Wanted. Fica no Triângulo de Vitória. Dá para ir andando, é um pouquinho longe, vai ter que... Talvez vocês não queiram se cansar depois, né, para guardar o tênis para dançar lá na boate, mas dá para ir andando também. O Triângulo de Vitória é perto, qualquer coisa aqui tem Uber, são 700 metros daqui. E tem Uber também, é só botar o Wanted que o Uber leva. Então, contamos com a presença de todos, nós só pedimos que faça um cadastro aqui do lado de fora. Quem tem interesse em participar dessa confraternização, ela vai ser de 9h30 à 00:30 agora. Quer falar? No momento da inscrição, foi perguntado quem teria interesse, foi marcado ao lado. Aquele asterisco já é o cadastro. Quem mudou de ideia e resolveu ir, vai lá só para marcar o asterisco. Então, obrigada por terem vindo. Agora vamos... E quem não mudou de ideia ainda vai se arrepender, hein, que a festa vai ser boa.
Gostaríamos de lembrar que amanhã, a partir das 9 horas, nós teremos aqui a nossa programação, tá? Lembrando que nós teremos o primeiro painel, a Advocacia Pública Municipal e sua função socio-institucional. Então, esperamos todos a partir das 9 horas de amanhã pela manhã. Agradecemos a todos pela presença nesta abertura do primeiro Fórum Regional Sudeste da Associação Nacional dos Procuradores Municipais. Tenham todos uma boa noite, o nosso muito obrigado.